Quero saudar o ilustríssimo prefeito municipal Tarcísio Cleto Chiaverato, juiz de direito da primeira vara, Dr. Marcelo Fortuna. Quero saudar também os senhores secretários da Prefeitura Municipal, Dr. Rodrigo de Credo, Dr. Fernando Pinto Catão. Quero saudar o secretário do Meio Ambiente, Irineu Castaldo Júnior, a senhora diretora do Meio Ambiente, Rafaela Rossi, o advogado procurador da faculdade, da Prefeitura, o Dr. Rômulo Ligato, a senhora Rafaela Bergamasco e o advogado Paulo Cavalinho, que nos reunimos hoje pela manhã na Prefeitura Municipal para que eu conhecesse mais os assuntos jurídicos em pauta. E saúdo aqui o Dr. Flávio Fernandes Pacheta, diretor do Campus 2, o Dr. Fabrício Rosa, coordenador do curso de Direito, e peço que endereçam também as minhas saudações ao senhor Dr. Ricardo Jorge Tanus, diretor-geral da instituição. Era um projeto meu há tempo de visitar Jaguariúna. E passei a conhecer Jaguariúna pela riqueza dos seus filhos, dos 3 alunos meus do curso de mestrado, que é o Dr. Rômulo Ligato, o Dr. Fernando Catão e o Dr. Rodrigo Credo. Então, pude avaliar o quilate intelectual deles e o esforço cívico que eles fazem. Mas, mais do que isso, vim hoje aqui contemplar os meus queridos e queridas alunos, porque é uma honra estar numa instituição universitária. E fico felicíssimo da presença do meritíssimo juiz da primeira vara, meu colega lá da PUC de São Paulo, onde eu tive a honra de me doutorar. E falamos de professores comuns, assim, na história daquela universidade tão prestigiosa, que fundada pelo cardeal Vasconcelos Malta, há muitos anos, e que o arcebispo de Campinas, Dom Paulo de Tarso Campos, que foi também meu chanceler aqui na Pontifícia Universidade Católica, foi reitor daquela Universidade Católica há muitos anos. O meio ambiente nesta semana, meio ambiente que vivemos todos integramos o meio ambiente. É difícil, às vezes, os seres humanos pensarem integrar-se no meio ambiente, porque historicamente, nós deixamos os outros seres vivos, os animais, as aves, longe, como se nós realmente fôssemos os absolutos donos deste mundo, deste planeta. Mas, felizmente, as coisas foram mudando. E nós conseguimos ter a noção que é preciso integração, que é preciso vivenciar uma integração que sem o quê? Nós seremos profundamente infelizes. Porque a história da humanidade, se nós não tivermos uma consciência cósmica, no sentido desta pacificação ambiental, dessa justiça ambiental no mundo, nós realmente marchamos para a catástrofe. Não é simplesmente nós dizer, não, mas o professor tem mentalidade catastrofista, não é isso. Só para se nadar, por exemplo, para alguns assuntos, por exemplo, como foi em Bhopal, na Índia. Em Bhopal, na Índia, por uma instalação de uma indústria química numa cidade, numa noite morreram 2.400 pessoas há 25 anos. Quer dizer, uma indústria mal instalada, mal fiscalizada, poder popular na Índia deficiente, e morreram essas pessoas. Depois foram constatando mais mortos e mais doentes, que atingiram pelo menos umas 10.000 pessoas, no mínimo. Ainda que depois tivesse tentativa de uma reparação judicial. Mas a grande questão de meio ambiente se chama prevenção. Então nós vamos dar
um caminho que aqueles que não forem da área de direito vão sentir que existem termos que a gente vai tentando interpretar, porque aí não é a palavra da professora Paula Afonso, nós vamos todos sentir essa lei 9.433 de 1997 e um pouco da Constituição da nossa República. Então, por favor, eu vou comentar o primeiro slide. Nós começamos com a Constituição. Compete privativamente à União legislar sobre águas. Interessante porque essa competência privativa. Privativa que é competência que diz só o governo federal pode fazer. Os estados, os municípios não podem. Agora, tem legislação que são complementares, que não são propriamente de águas, que é a legislação, por exemplo, que o município de Jaguariúna fez sobre serviços ambientais, que eu vou comentar no final. Os nossos constituintes em 1988, eles quiseram repetir o que a Constituição já anterior tinha falado, que era que só os legisladores em Brasília pudessem dar regras em águas. Por quê? Para evitar que nós tivéssemos choques, que os estados legislassem cada um de um jeito. Então, o primeiro fato que nós temos que ver é que a legislação de águas é uma legislação única. Águas diz os estados estão legislando. Vamos ser sinceros. Os estados legislam se tiver de acordo com a legislação federal. Se não tiver, essa legislação é inconstitucional. E eu cito o primeiro caso julgado, seria o caso locomotiva, diremos, que foi em 1978-79, pelo Supremo Tribunal Federal. Os que se interessam pela matéria, foi relator o ministro Cordeiro Guerra, que anulou duas leis de São Paulo porque trataram de qualidade de águas, dizendo, já na outra Constituição, não é possível porque invadiu a competência que era exclusiva, o termo chamava exclusivo, agora se chama privativo, da União. Próximo. Agora, nós vamos falar de duas coisas. Nós temos dois domínios de águas. Pela Constituição. Mas eu gosto, você gosta? Não. Os nossos constituintes assim fizeram. Primeira, na Constituição da República, artigos, daqui, quem quiser saber, artigo 20, inciso 3º. Os rios e quaisquer correntes de água, bens da União, rios em terrenos de seu domínio. Rios que banham mais de um estado. A palavra banha é uma palavra banhar, nesse aspecto já vem da Constituição anterior, da Constituição de 1891, já banhar. Banhar um estado, mais de um estado, quer dizer que se vier do estado de Minas Gerais para o estado de São Paulo, esse rio fica federal. Rios que sirvam de limites com outros países. Rios que se estendam a território estrangeiro. Rios que provenham de território estrangeiro. Quer dizer, nesses 5 casos, a água é federal. Mas a maior parte, vocês vão ver, que são águas estaduais. Por favor, o próximo slide. Inclui-se entre os bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes das obras da União. O que é importante aí também, é grande novidade. A novidade é que as águas subterrâneas são só dos estados. Esta é a novidade. Se foi querida, se foi desejada ou não, a gente não tem ideia. Porque ou se escapou isso ou foi alguma manobra. Por quê? Porque normalmente não deveria ter sido dos estados. Porque não há uma separação, como você pode pensar, as águas subterrâneas estão embaixo da terra, não tem realmente um limite. Elas vão se
comunicando. E nem tem também limites entre os países. Porque, diferentemente das águas superficiais, vocês facilmente veem os limites. Mas assim é a nossa legislação. Agora vocês vão perguntar, e o município? Os constituintes não previram águas municipais. Não há águas do município. O município pode ter erro, eu não estou de acordo, mas é o que a Constituição diz. Se, por exemplo, nasce, porque o fim de um rio é o seu depois saída, sua foz no oceano. Aí ele termina. Mesmo que um rio do litoral, que nasça no município do litoral e vá para o oceano, mesmo assim ele não é municipal. Então, não há de domínio, questão de domínio, que é ou vai acontecer a gestão do rio. A importância de saber o domínio, e nós vamos ter dois gestores, nós temos dois gerentes, por isso que eu vou voltar na ideia de gerência. O primeiro gerente é a ANA, Agência Nacional de Águas, para o caso dos rios federais. E aqui no estado de São Paulo, o DAEE, Departamento de Águas e Energia. Então, que vai fazer o que se chama a outorga. Mas nós vamos ver, isso o prefeito já disse em boa hora, da função da sociedade civil e das prefeituras no consórcio e nos comitês de bacia. Por favor, do próximo slide. Agora eu vou trabalhando com vocês o que vai dizendo os fundamentos da política nacional de recursos hídricos. Nós vamos ver onde é que está o alicerce. Não adianta a gente conversar sem alicerce. Em cima diz a lei 9.433, de 1993. A água é um bem de domínio público. Logo que a gente fala domínio público, eu já coloquei a Constituição. Por quê? Porque é preciso saber que tipo de domínio público. É diferente dizer a prefeitura, o prédio no fórum, que são o quê? São próprios físicos do próprio governo. O prédio da prefeitura, recebeu, etc., era grupo escolar que esteve lá. Então são o quê? Diferente a água. Porque é um bem de uso comum do povo, que é a noção que vem do direito romano, res communis homem. Hoje não se estuda mais direito romano, mas eu vou mostrar que isso não nasceu agora. Isso já é milenar, res communis homem. Coisa comum de nós. Todos, somos todos proprietários da água. Isso é básico. E olhar no Código Civil, o novo Código Civil, como o antigo Código Civil, que diz o quê? Os rios são bens de uso comum. Por quê? Porque a presidenta da República não é dona da água federal. O governador de São Paulo não é dono da água. Ele tem que prestar contas. Por isso que nós temos que lembrar sempre esse sentido do que é um bem. O bem é público, se é de todos, vai ser governado por algumas pessoas, mas prestando contas. É o que os franceses chamam de rendre compte, o que os ingleses chamam de accountability. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Precisou ser colocado. Porque as pessoas achavam que a lei não tinha valor, a água não tinha valor. Então tem tanta água, não tem valor, vamos gastar, vamos desperdiçar água. Eu pego a água onde quiser, não tenho que pagar nada a ninguém. Então não é isso. Então essa noção que hoje nós temos, e dentro da lei, é o seguinte: nós temos que pensar no chamado uso insignificante da água. Está lá no artigo 12. O uso insignificante é o seguinte, mas que está escrito na nossa lei, mas é aquela água fundamental para a nossa existência. Ninguém aqui conseguiria passar mais que 3 dias sem beber água. Pelo menos é o que normalmente se pensa. Então, o grande problema é que nós temos que dizer, mas se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver nada, eu sou condenado à morte? Vão me negar a água?
Então, esse é um dos grandes problemas. E hoje, por exemplo, tanto um órgão concessionário como a Sabesp, ou um órgão municipal, né? Piracicaba, por exemplo, é um órgão municipal. Piracicaba não quis dar concessão para as águas em concessão para o órgão estadual. Muito bem, mas seja quem for que vai cuidar do abastecimento público, tem que reservar uma parte dessa água para quem não pode pagar. Então, é nesse sentido que nós temos esse bem como bem de valor econômico, favor do próximo. Agora nós passamos da situação de escassez, que é o que nós estamos, de certa forma, vivendo na bacia do Rio Piracicaba, em São Paulo. Aqui tem um problema muito sério, porque nesta bacia ocorreu, nos anos de 1970, o que se chama de transposição. Pegaram água daqui e fizeram o chamado sistema Cantareira. Eu não vou dizer que vocês, que a maioria não tinha nem nascido naquela época, tivessem que opinar. Mas nós que tínhamos prefeito, que podíamos opinar, não pudemos opinar porque não houve, naquela época, um sistema de consulta pública. Eu cheguei como promotor de justiça em Piracicaba em 1969. E eu me recordo que a Ordem dos Advogados se movimentou. O presidente da Ordem foi uma pessoa muito atuante naquela época, falando contra esse sistema de transposição. Mas isso não surtiu um efeito, porque as pessoas estavam também adormecidas, o regime não era um regime que possibilitasse o direito de informação, a comunicação, a liberdade de expressão, e a coisa se passou assim. Por quê? Porque São Paulo, metrópole, não tratou devidamente dos seus rios. Não é que faltasse água, como não falta até hoje. Rio Tietê, Rio Tamanduateí, Rio Pinheiros, quer dizer, água, quantidade, tem, mas não tem qualidade. Deixaram poluir esses rios. Como o professor prefeito falou, Tarcísio falou, que aqui estão cuidando de tratar os esgotos. Mas São Paulo não tratou disso. E o povo, todos nós lá os que moram em São Paulo, que pensaram, vamos fazer do rio um grande lixão. Vamos jogar pneus, vamos jogar até móveis dentro do rio. Então, quer dizer, todos são culpados também. Quer dizer, era um problema, quer dizer, quando nós, com muita emoção que eu ouvi o hino nacional, porque encantado por grandes, por todos, com muito carinho e respeito. E quando a gente diz que nós não fugiremos à luta. Isso é importante a gente estudar o meio ambiente, porque muita gente, a gente quer fugir à luta. A gente quer deixar de acreditar nesse país. Mas, gente, problemas, todos os países têm problemas. É por isso que eu venho assim, reforçado para cada conferência, porque Deus, na sua providência, quis que eu viajasse, quis que eu desse curso que o prefeito falou, não é meu currículo, é isso. Eu viajei, fui consultor da ONU na África, depois de aposentado do Ministério Público, tenho trabalhado, tenho ido para o Oriente, trabalhado muito na Europa, nos Estados Unidos, todos têm problema. Então, quer dizer, a gente não pode ficar com o complexo de vira-lata, que muita gente tem. Não, nós não somos nada, não dá nada certo aqui. Não é isso. Por isso que agora, quando tem escassez, é importante que o governador não negue. E não diga, não procure. E não é só ele que pode falar. Isso eu tenho batido. Por quê? Porque ele tem um órgão que é o Departamento de Águas e Esgotos. Mesmo que ele possa demitir ou não o diretor, mas ele tem que ter assessores técnicos. É por isso que eu bato, apesar de que eu já contei aqui, eu tenho até um parentesco com o governador, mas a questão que não é impessoal, é questão de governo. O governo tem que dar satisfação do que é público. Não é da casa do governador, como é que a gente tem que ter solidariedade, temos problemas pessoais. Não, é coisa pública. Coisa pública. Bem de uso comum do povo. Então,
o consumo humano está em primeiro lugar a lei. E não é uma lei que se pode jogar fora. Quer dizer que ninguém aqui está destinado a morrer de sede. Porque não pode dar, primeiro, os seus têm a Ambev, por exemplo. Muito bem, mas a Ambev não está acima de vocês, mesmo que ela fabrique cerveja, havendo escassez, primeiro somos nós, depois a indústria. Depois é a agricultura. Então, esta lei é aqui básica. Quer dizer, o ser humano está em primeiro lugar. E em segundo lugar, a dessedentação de animais. Que é, como eu fui contratado pelo governo federal para passar o ano de 97, juntamente com mais 6 pessoas, inclusive o atual presidente da Sabesp, Gerson Kelma, para darmos ideias para a regulamentação. Aqui deu problema, o que é dessedentação de animais? Porque não é criação de animais, são os animais existentes e não os animais que vão ser criados. Por favor, próximo. A gestão dos recursos hídricos deve ser proporcionar uso múltiplo. Essa palavra, uso múltiplo, é interessante. Por quê? Porque você não pode pensar, por exemplo, uma Itaipu possa lá querer só ter água para energia elétrica. Pelo menos mais um uso tem que ter. Ou para pesca, ou para o lazer, diversos usos. Isso é uma função importante. Próximo. Agora nós entramos, então, na ideia fundamental da nossa lei. Bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica. Por quê? A bacia hidrográfica, ela não está na Constituição. Ela não é como o município, que nós temos 3 fundamentos, 3 entidades. Município, Estado, Distrito Federal e União. Mas a bacia, por 2 leis, a Lei de Política Agrícola de 1971 e essa de 1991, a Lei de Política Agrícola, e a Lei de 1997, que ela é uma unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e para a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Esse sistema de gerenciamento hídrico não é criação de uma lei qualquer. O sistema está criado pela Constituição da República. Todos nós que aprendemos direito, o que é a Constituição? A Constituição para quê? Porque a gente não tem que sair na rua brigando. A gente vai, manifesta, mas não é tanta coisa para coisas de enfrentamento. A Constituição é para que a gente não se enfrente na violência, no desacordo. Constituir um país, Constituição, dar fisiologia, anatomia do país. E daí? Sistema Nacional de Gerenciamento. Por que eu falo da bacia hidrográfica? Eu falo da bacia hidrográfica por quê? Porque na maioria das vezes, nessa crise, não se falou muito em bacia hidrográfica. Não se falou muito da bacia hidrográfica. Falou-se o quê? Chegou o secretário, estava ótimo, obrigado. O secretário de Recursos Hídricos chegou aqui, eu assisti pela televisão, ele dizendo assim, não, águas, tudo é água. Água é água em São Paulo, água é lá em Piracicaba. Não é assim. O legislador não quis assim. A água de São Paulo é de São Paulo. A água daqui tem uma bacia hidrográfica pela lei. Pela minha palavra, não. O que é uma bacia? A gente, se no passado tivemos bacia em casa, hoje quase ninguém tem, balde, que é alto, a bacia tinha o quê? Águas. Você vê que tem a parte do fundo e a parte dos lados. A bacia de águas é a mesma coisa. Ela tem o rio principal e ela tem a parte que sobe, que são o relevo, as montanhas. Então, a gravidade traz as águas para um curso comum, que é o rio principal. Então, vejamos, temos aqui formadores do rio Piracicaba, rio Jaguari, que já foi citado aqui, e outros 2. Vão formar um outro rio. Então, vai haver uma formação. Os efluentes vão formar. Por quê? Porque é bacia por bacia e tem que ser gerido. Fora daí é ilegal. Esse é o dado que nós temos que dizer. Quer dizer, há possibilidade de transposição, de entendimento entre as bacias, mas o direito primário, fundamental à água, é daqueles que estão na bacia.
A gente nasce numa bacia hidrográfica, a gente vive numa bacia hidrográfica e a gente morre numa bacia hidrográfica. Pouca gente, se não tivermos essa noção, é a confusão. Eu não só estudei isso no direito brasileiro, como o meu pós-doutorado que eu fiz em Limoges, na França, e na Itália, em Milano Bicocca, eu trabalhei o quê? A Convenção dos Direitos dos Cursos de Água Internacionais não destinados à navegação. Levaram 24 anos para discutir isso na Comissão de Direito Internacional. E agora essa convenção, desde o ano passado, ela está em vigor. O Brasil teve os vais e vens nessa comissão. Não foi uma proativa na comissão, não. Os dois embaixadores que participaram. Mas o que eu quero mostrar é isso. A ideia de bacia hidrográfica não é perder a soberania. Eu não tenho tempo para dilatar essa questão de uma possível bacia hidrográfica internacional. A questão é importante porque ela dá valor à descentralização que nós vamos ver. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Quer dizer, não pode a gestão das águas ser só do poder público. E nem só dos usuários, nem só das comunidades. É uma integração das três áreas que vai sair a gestão dos recursos. Por favor. Próximo. Então, para os objetivos. Padrões de qualidade. Então, o que eu notei, que vocês se preocupam aqui em Jaguariúna, com a qualidade da água. Porque não adianta ser só o que se chama de água bruta. A água bruta é água sem tratamento. Hoje, pelo que foi declarado pela ONU há uns anos atrás, há 2, 3 anos, fala-se até um direito humano à água potável. Claro que a potabilidade da água, às vezes, vai exigir tratamento. Isso tem um investimento a ser feito. Mas é um direito hoje básico. O Brasil demorou a fazer essa e também a própria ONU, porque houve resistência nisso. Não há uma tranquilidade, que todo mundo está tranquilo, está pacificado em dizer que a água é direito humano. Por quê? Porque nós vamos ver, e essa pergunta pode vir ao ar, e falarmos mais, por exemplo, um africano que não tem água, está lá no Saara, ele pode vir aqui no Brasil buscar água, eu entendo o quê? Ele pode vir para o mínimo dele, que é de 80 a 150 litros por dia. Agora, carregar um navio para levar para lá não pode, se não houver um apoio do povo brasileiro. Quer dizer, esse é o problema todo. Ame o próximo, como a você mesmo. É um fundamento bíblico, é um fundamento ético. Você não está deixando de amar os outros, mas você tem direito de amar primeiro você mesmo. Então, quem está na margem do Jaguari tem direito em primeiro lugar, em prioridade. Mas os outros vão ter, por via de sucessão, também uma ordem fiscal. Então, nós vamos chegar aqui a olhar essa noção de desenvolvimento sustentável, utilização racional e integral dos recursos. Essa noção tão assim problemática hoje. Tudo é desenvolvimento sustentável, tudo é sustentabilidade. Mas não é verdade que tudo é sustentabilidade. Muitas vezes é um embudo, muitas vezes é uma fraude, muitas vezes é uma mentira. Sustentar é aquilo que continua, não é verdade? Que não cai, que não é efêmero, que não acaba hoje. O francês diz bem, développement durable, desenvolvimento que dura, duradouro. Quer dizer, nós não somos, claro, precisamos dessa água, uma água para as gerações presentes, estão aqui. Mas nós temos uma noção ética do futuro. Nós não estamos achando que só queremos água para hoje.
Nós queremos ser para as gerações que vão vir. É isso que quer dizer desenvolvimento sustentável, que está na Constituição, para as presentes e futuras gerações, no caput, na cabeça do artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, que é dever do poder público, da coletividade, para defender esses bens para as presentes e futuras gerações. Isso é que está na Constituição e que não é uma poesia, é que tem relação, sim, presente e futuro. Próximo, contra eventos hidrológicos críticos. Tendo essa presença tão querida dos advogados de Jaguariúna na nossa universidade, metodista em Piracicaba, eu fiquei sabendo que veio aqui uma equipe para examinar possíveis áreas de risco. Né? Nós temos uma nova lei no Brasil, 12.608, de 2012, que é a defesa civil. Então, prevenir e defender contra eventos hidrológicos críticos, contra enchentes, contra inundações, contra a seca também. Quer dizer, tudo isso a gente tem que ter defesa. Esse é o próximo, determinados objetivos. Temos que trabalhar juntos, não é só a qualidade, nem só a quantidade. Por favor, próximo, adequação da gestão às diversidades físicas. Isso, a diversidade é isso. A água tem que ser gestionada de acordo com a sua bacia. Uma coisa é a bacia aqui, do Jaguari, Piracicaba, outra coisa é a bacia do Nordeste, outra coisa é Amazonas. Quer dizer, nós temos que ter o quê? Diversidade política e institucional. Próximo. Então, entra na última finalidade das diretrizes, é a harmonia entre gestão hidrológica e gestão ambiental. Isso não é fácil. Não é fácil porque muita gente que é só hidrólogo, só geólogo, às vezes esquece que nós precisamos também para harmonizar com a parte ambiental. O licenciamento ambiental, o licenciamento da Prefeitura Municipal, o licenciamento do Estado de São Paulo pela CETESB, o licenciamento pelo IBAMA. Então, o que é importante, a meu ver, que estou trabalhando nessa área já desde 1972, desde a elaboração do documento de Estocolmo, da Suécia, é o quê? Que essa palavra licenciamento, que às vezes é mal querida pelos outros, acham que é uma pedra no sapato do desenvolvimento, os empresários, mas poxa, o meio ambiente vem aqui perturbado, já estamos com tudo acertado, viabilidade econômica, etc. Não, é isso que a Rio 92, a segunda vez que a ONU reuniu mais de 100 países, apresentou como ideia que as questões ambientais não podem ficar por último. Não pode deixar como o reboque da coisa. Tudo está decidido. Não decidir, tem que fazer aqui mesmo o empreendimento. Aí depois vem aqueles enchedores, etc., lá, que vêm lá perturbar, que são os ambientalistas chatos e tal. Não, é a vida da pessoa que está em jogo. Agora, é claro que não pode criar dificuldades para vender facilidades. O licenciamento não é para vender facilidades. Quer dizer, não é para alguns funcionários, eles não vão perturbar as empresas para ver se aqui se gera um caixa 2, etc. De jeito nenhum. Agora, também não pode ser de fachada, coloca o que quiser nesse município, tudo é desenvolvimento. Não, não é por aí. Então, é nesse sentido que a integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão ambiental. Por favor, próximo, por favor. Agora nós entramos nos planos. Eu vou falar bem rápido, são 8h30, eu gostaria depois de receber as perguntas do auditório. Por que eu falo nos planos? Porque o plano é a oportunidade que nós, povo, poderemos participar. Nós poderemos planejar o uso dos rios juntos. Nós não vamos poder, nós, povo,
dizer o senhor vai ter tantos litros para a sua fábrica, para a sua agricultura, porque isso ainda, lamentavelmente, é muito monocrático, é na fase da outorga, e a outorga ainda não tem participação popular. Porque a grande crise hoje, eu faço isso com os alunos, eu dou aula nesse semestre para 8 alunos, então, na parte básica do mestrado, eu falo, esse semestre não é em direito ambiental, eu falo direito à informação, direito à participação e efetividade do direito. Então, eu tenho um grupo, são 2 linhas de pesquisa, e trabalhamos sobre isso. Agora, no caso dos recursos hídricos, vai ter uma chance de participação. Por favor, próximo. Então, o que é? O diagnóstico. Diagnóstico da situação atual de recursos hídricos. Por favor. Próximo. Alternativas de crescimento demográfico. Primeira coisa. Eu tenho batido sempre nisso. Acho que nós precisamos evoluir no sentido do quê? Da paternidade responsável. É um ato maravilhoso ter um filho, quando se pode ter um filho. Quer dizer, é preciso educar para ser pai, educar para ser mãe. Professor, o que tem a ver isso com a água, professor? Tem. Porque se você tiver uma superpopulação em cima, num rio, que tem a parte de cima, que se chama montante, e a parte de baixo, que é jusante. Se houver uma superpopulação, por isso se chama crescimento demográfico, evidente, os que estão embaixo vão ficar com sede, tá? Decente. Então, quer dizer, essa harmonização do crescimento demográfico tem que ser falado mais. Nós, na prática, no Brasil, passamos a praticar isso. Eu sei que, envolvido com isso, tem filosofia, tem pontos de vista religiosos, que eu respeito. Mas o que eu digo, e disse não só no Brasil, disse há pouco tempo nos Estados Unidos, numa conferência no Georgia State University, eu perguntei, claro, quem vai ter uma relação sexual, a gente, claro que não vai pensar se tem água ou não. Mas, evidentemente, se não tiver água, aquela criança vai sofrer. Os índios e anomanos já sabem disso há muito tempo. Eles vão crescer onde tem recursos naturais. E nós, às vezes, quer dizer, esse inchaço de São Paulo não pode nos conduzir a ter sede na bacia do Piracicaba. Isso tem que ser falado sem hipocrisia. Nós temos direito à água, os de São Paulo têm, mas eles têm que cuidar da sua água. Se o prefeito de São Paulo, se os prefeitos da região metropolitana não tratarem, e o governador de estado não investir também, não seremos nós. Repito, no Piracicaba, de Jaguariúna, de Campinas, que somos responsáveis. Bem, esse caso, eu quero pôr isso na mesa, porque isso tem sido omitido. Isso não tem constado nos debates na televisão, nos jornais. Muito pouco. Eu consegui sair, dar uma entrevista no Jornal Estado de São Paulo só sobre isso. Mas só isso que saiu. A Folha de São Paulo não sai nada dessa realidade da bacia hidrográfica. Então, não é que só quer desunir São Paulo com o interior. Não quero não. Todos somos irmãos até do planeta. E irmãos do Brasil. Mas cada um tem a sua área de responsabilidade. Vamos para frente, por favor. Futuras. Eu vou lhes contar uma história fora do Brasil, dado o que eu estudo de direito internacional. Vocês devem ter ouvido falar, a gente estuda, pelo menos eu, no meu primário, muitos anos atrás, no primário, Rio Nilo, né? Glória, riqueza do Egito, né? A gente falava muito do Egito, não é? Acho que muita gente aqui deve ter falado. Quem é que falava Rio Nilo na Etiópia? Ninguém falava, não é verdade? Ninguém fala. Mas agora os etíopes acordaram. Eles estão nas nascentes do Rio Nilo, pouca gente sabe. E lá, há uns 30, 40 anos, um coronel Nasser, que fez uma revolução, que tirou lá o rei Farouk, e disse, vou fazer a obra-prima minha aqui no governo. Fez lá a represa de Assuã. Então, os egípcios falaram, nós temos uma riqueza de água. É nossa grande água, mas eles estão abaixo da Etiópia. Agora os etíopes e nós também temos direito a essa água. Então vocês notam
que é preciso de integração entre montante e jusante. Águas acima, águas abaixo. Esse é o problema das demandas futuras. Você hoje não precisa da água, amanhã você pode precisar. Então, planejar o futuro. Por favor. Próximo slide. Metas de racionalização. Pode passar outro, por favor. Agora, esse é fundamental. No plano de recursos hídricos, que todo mundo pode participar, e por favor, eu peço que vocês ponham como um ideal de vida. Se houver um plano aqui na bacia, vão participar. Por quê? Se vocês não participarem quando faz o plano, fizer o plano, não dá para participar depois. Aí está escrito prioridade. Por quê? Porque vai se dizer para o governo, aqui nessa bacia, isso em primeiro lugar, isso em segundo e terceiro. Tem uma lei de bacia hidrográfica, por exemplo, que diz que aqui na bacia do rio Piracicaba eles não querem indústria de tintas. Está na lei. Se não revogar a lei vai até hoje. Então, isso seria o importante que eu queria falar. E vou passar para o último slide. Vai passar o correr, pode correr só. Isso, pode ir próximo. Próximo. Aqui. E aqui é o nosso texto. Leiam, por favor. Aí está a questão da democracia. No comitê. O que é que diz essa lei? Diz que no Comitê de Bacia Hidrográfica, a União, os estados, municípios, não podem ter mais do que metade. Quer dizer, eles não podem ter maioria. E esse fato já foi levado à justiça no estado de São Paulo. Foi levado na comarca de Barretos. O Ministério Público entrou com ação civil pública contra a constituição do comitê, que era tripartite. Como no estado de São Paulo quase todo está sendo assim, a juíza da comarca deu procedência à ação, subiu para o tribunal, por votação unânime, sendo o relator o desembargador José Renato Nalini, que atualmente é o desembargador presidente do tribunal, tem que ser metade, tem que ser paritário. Então, esse é um dos problemas, porque qual é o problema? E com todo respeito, depois disso mudou, ele conheceu o José Machado, também conheci, que era meu colega da Unimed, era economista, foi presidente da ANA, mas mudou, sabe? É o outro presidente, de outro partido. Agora, se as composições desses órgãos forem sempre de prefeitos, e às vezes prefeitos alinhados com o próprio governador, é claro, o governador vai mandar em tudo. Por que eu estou sendo contra? Não, mas por quê? Porque aqui na nossa bacia, no sistema chamado Cantareira, não se construíram represas, não se construíram. Quer dizer, nós fomos com uma situação de miséria de água, na prática, de um rodízio lá em São Paulo, e aqui se avizinha um racionamento. Por quê? Porque não se construíram obras para aproveitar quando chove. Quando chove é que nós temos que reservar, porque senão você vai desperdiçar água, a água vai para o oceano. Então nós não tivemos suficientemente investimentos para que haja uma prevenção da seca. Agora, por que essa parte política? Porque não houve uma democracia participativa. Então, esse é um dado fundamental. Se nós quisermos, nós não vamos defender a água, que é inalienado pela lei, pelo Código Civil, a água é de todos, e não é por populismo, por demagogia. É porque um bem de uso comum do povo, como sempre, há o direito de entender. Com o maior carinho de ver ter vindo aqui, numa fala que já são aí de 40 minutos,
eu fico feliz de ter tido essa atenção que muito me honrou e essa atenção que me incentiva. Mas ficaria feliz também, e se vocês quiserem então, coordenar agora, uma fase de debate com o nosso querido. Muito obrigado pela atenção.